Bem, eu sou o Renner, da empresa Grimac, e hoje eu vou estar trazendo para vocês um conceito muito importante e esclarecendo uma dúvida que já está aí no mercado, na mente de muita gente há um bom tempo. Muitos soldadores ou pessoas que estão ingressando no mercado de soldagem têm dúvidas a respeito da MIG-MAG, o que é MIG e o que é MAG. A pessoa vai adquirir um equipamento, uma fonte de soldagem nova, né, e ele não sabe se é uma MIG ou se é uma MAG, ou se é as duas juntas, qual a diferença. E na hora de comprar o material, fala que vai comprar um rolo de arame para MIG, vai comprar para MAG, vai comprar alumínio para MIG, vai comprar alumínio para MAG, e não sabe distinguir quem é quem. Então hoje eu vou estar esclarecendo para vocês, tirando algumas dúvidas de alguns clientes que têm essa dúvida, e para você que tem a dúvida também e não sabe distinguir, sabe qual que é a diferença, então é uma dica muito importante. Vamos lá. MIG, metal inerte gás, onde o gás ele não atua na soldagem, ele apenas protege o arco elétrico da contaminação da atmosfera, do oxigênio que está no ar, ou aí na sua empresa você instalou um ventilador na sua bancada e esse ventilador está fazendo uma corrente de ar forçada no local onde está sendo soldado, então ele está contaminação, tirando a proteção do gás no momento da soldagem. Então MIG, metal inerte gás. A MAG, metal gás ativo. Ou seja, o gás ele atua na solda, ele não só protege, ele atua também. Geralmente a MAG ela tem uma certa porcentagem de CO2 na mistura do gás e uma quantidade de argônio. Então o argônio ele protege e o CO2 ele tem a função de fazer a penetração na chapa, no metal a ser soldado. Então a MIG ela é muito indicada, ou quase sempre indicada, para soldagem em materiais não ferrosos, como alumínio, cobre, latão, inox, bronze, então materiais não ferrosos. Aí o processo é MIG, metal inerte gás. A MAG ela é indicada, ou o processo para soldagem em metais ferrosos, aço carbono e todas as suas ligas, as ferramentas e todos os tipos de aço ferroso. Então a MAG, metal gás ativo, o gás ele está atuando no momento da soldagem. Então você que usa aí na empresa um gás argônio, ou a mistura C25 como é conhecida, né? C25, 25% de CO2 e 75% de argônio. Então essa certa porcentagem de CO2 é que vai fazer com que tenha maior volume de penetração na solda, na chapa que está sendo soldada. E o argônio ele vai ter a função mais de proteger a solda. Então existem várias misturas, 20% de CO2, 15%, 10%, até mais, 30%, ou apenas só o CO2. Muitas empresas hoje usam só o CO2. Por quê? O CO2 é um gás mais barato, né? Tem maior volume de penetração na chapa e o pessoal está optando muito. Há algumas empresas que usam grandes reservatórios de CO2, né? E muitos já devem ter percebido, até você mesmo que usa apenas um cilindro, você já viu que no regulador, quando você está soldando por um certo período, ou o tempo está um pouco frio, cria uma certa camada de gelo no regulador, ou fica bem gelado, fica pingando água. Então por quê? O CO2 ele é um gás congelado. Então quando você está soldando com a vazão de gás aí elevada, então vai congelar um pouco a tubulação. E essas empresas elas usam um tipo de estufa embaixo dos grandes reservatórios para estar aquecendo o gás e ele poder fluir melhor na tubulação e evitar que pare a produção, o soldador fica parado porque a tubulação congelou. Eu já acompanhei, já vi isso, no caso de tubulação estar congelada, e tem que parar, dar um tempo até voltar o gás fluir na tubulação.
Então, tá aí esclarecendo a dúvida. E uma dica muito importante, quando você for comprar o consumível da sua máquina, você saber se expressar e falar qual é o consumível. Se é um consumível para MIG ou se é um consumível para MAG. Agora tem um detalhe muito importante, que é uma única máquina que tem essas duas finalidades. Ou seja, a MIG e a MAG, ela é uma máquina única, e o que vai diferenciar uma da outra é o processo, o material e o gás que está sendo usado no processo. Então, a MIG, metal, inerte e gás, o gás ele só protege a solda e é mais usado para materiais não ferrosos, e a MAG, metal, gás ativo, o gás ele atua no momento da soldagem. Então, e dando assim um maior volume de penetração. Então, é por isso que eu falei para vocês, tem empresa que eles usam mais o CO2, porque o volume de penetração na chapa é maior. Então, às vezes é uma peça que vai sofrer uma certa resistência, tração, impacto, vai passar por testes de dureza, vai fazer um raio-x, vai tirar um ultrassom da peça. Então, é muito usado o CO2. Então, pessoal, tá aí uma dica muito importante, e talvez você se pegue você vai fazer o teste em uma empresa e lá cai uma pergunta dessa. Já aconteceu comigo e com muitos colegas meus, de ir numa empresa e lá acontecer de cair essa pegadinha. Você está entrando na empresa, você é soldador qualificado em que processo? Ah, sou MIG, sou MAG, e lá cai a pergunta. Então, vai soldar com alumínio, você vai usar o quê? MIG ou MAG? Então, uma pegadinha, e é muito importante você saber disso. Você que é soldador, que está ingressando no mercado de soldagem, no mundo da soldagem, é muito importante, é obrigatório você conhecer esse procedimento e distinguir quem é quem, entendeu? Você vai trabalhar, você vai receber lá, você está trabalhando na empresa, você vai estar utilizando um processo, vai estar trabalhando, vai ter o seu registro na peça que você soldou. Então, uma vez o seu encarregado ou o teu superior te pergunte qual o processo você está usando, e você tem que saber responder e responder da maneira correta. Então, é muito importante. Uma outra dúvida que é muito importante você saber, que eu tenho acompanhado e muitas pessoas me perguntam e quando vai comprar um material aqui na Grimac com a gente e fala, eu vou soldar com eletrodo, é um arco elétrico, é uma máquina elétrica, vai comprar equipamento, máquina elétrica. Toda a máquina de soldagem, ela é elétrica, né? A MIG, a MAG, a TIG, eletrodo, ela fornece um arco elétrico. Todo mundo fala elétrico, então toda ela é elétrica. Você tem que saber diferenciar. Eletrodo, soldagem é eletrodo revestido, isso é a maneira correta de falar. Soldagem a MIG, soldagem a MIG, soldagem a MAG, MAG, soldagem a TIG, TIG. Então as pessoas falam, não, é para máquina elétrica, então todas elas são elétricas. Então tá aí mais uma pegadinha e uma dúvida. As pessoas começam a passar essas informações erradas e todo mundo passa a pronunciar da maneira errada também. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo, esclarecendo, ajudando aí muitas pessoas aí tirar essas dúvidas na hora de comprar o material, não ficar aquele negócio constrangedor, não saber falar qual é o material correto e ficar um negócio meio sem saber se encaixar a conversa, né? Então tá aí muito importante. Então MIG, metal, inerte e gás, onde ele só protege materiais não ferrosos, e MAG, metal, gás ativo em metais ferrosos, onde o gás ele atua na soldagem. Tá aí, pessoal, uma dica muito importante. Se inscreva no nosso canal, deixe lá sua pergunta ou alguma dúvida. Eu tenho o prazer de receber a tua pergunta, poder te ajudar, e também se tiver uma ideia, algum procedimento que você aprendeu, desenvolveu aí na sua empresa ou no seu trabalho no dia a dia, a gente pode compartilhar e trocar essas informações muito importantes. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, tá aí uma dica aí para vocês.